Esse vídeo é para você que tem um estúdio de Pilates, mas tem dificuldades em fazer uma gestão produtiva, eficiente e obter os melhores resultados possíveis para o seu negócio. Nesse vídeo eu vou te mostrar ferramentas para resolver os seus principais problemas, então vem comigo que está imperdível. Vida de empreendedor no Brasil não é fácil, mas vida de empreendedor no segmento de estúdio, de Pilates, chega a ser mais difícil. A gente sabe que a maioria dos gestores, das gestoras, dos proprietários de estúdios de Pilates acabam fazendo quase que tudo sozinhos. Eu estou falando aqui de gestão, de olhar para os números, de fazer financeiro, de treinar a equipe. Muitas vezes não tem equipe, tem que executar também, tem que ser o profissional que cuida dos pacientes, que dá as aulas, que faz os tratamentos. Ou seja, tempo para você é artigo de luxo. E por isso que a gente resolveu criar esse vídeo aqui, mostrando como as ferramentas do NextFit conseguem resolver os principais problemas do seu negócio, para no final do dia você principalmente ganhar tempo, e esse tempo que sobra você vai utilizar para aumentar os resultados do seu negócio. Então eu vou falar aqui nesse vídeo 5 problemas e como que você resolve esses problemas, otimiza esses processos, essas demandas, utilizando a tecnologia da NextFit, né? Assim como milhares de outros estúdios já vem fazendo em todo o Brasil. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê, meu nome é Douglas, eu sou diretor do NextFit e nesse canal semanalmente tem novos vídeos sobre gestão, marketing, vendas, fidelização de aluno, tudo que você precisa para ter um negócio com melhores resultados, para crescer o seu negócio. Então, se o conteúdo te ajudar, considere se inscrever, ativar o sininho e clicar no curtir para semanalmente o YouTube lembrar de te mandar os nossos novos conteúdos, tá bom? Vamos então para o primeiro problema, o primeiro processo que você consegue otimizar com o uso da NextFit, tá bom? Que é a gestão das aulas, dos planos ou dos contratos dos seus alunos, tá? Dependendo da região do Brasil que você tiver, vai se usar o termo plano, contrato ou gestão de pacote, tá? Inclusive, eu vou te mostrar na prática nesse vídeo, tá, pessoal? Vai ser um vídeo prático, eu vou explicar o problema e eu vou mostrar aqui no sistema como que a ferramenta resolve isso, como que ela te ajuda, tá? Legal, entrando aqui no sistema, eu vou vir em administrativo, eu vou vir aqui na aba de contratos. Aqui eu vou ter todos os planinhos, todos os contratos que eu cadastrei, tá? No meu caso, eu tenho só um, que é um Pilates, 2 vezes por semana, trimestral. Eu vou clicar no pontinho aqui para abrir a opção de editar. Aqui eu consigo ver todas as configurações que esse meu contrato tem. E aqui, gente, ele é extremamente maleável, tá? Tem gente que trabalha vendendo pacotes de aulas, então a pessoa vende 6 aulas. E aí a pessoa vai fazer uma vez por semana, uma vez por quinzena, isso é independente. Tem outros estúdios que trabalham por mês. Olha, você vai ter X aulas para fazer no mês. Se você consumir elas, ok. Se você não consumir, você perde também. Então tem várias formas de você trabalhar, né? Sessões por semana, pacote de aula, somente tempo, né? Vigência de contrato. E o NextFit está preparado para todas essas situações. Vamos dar uma olhadinha nesse meu contrato. Ele é de 3 meses a duração. O valor dele total é de 945, que dá 315 por mês. Eu falei que ele é sessões por semana. Então, os meus alunos aqui têm direito a 2 sessões por semana e depois de um mês ele se encerra, tá bom? Eu tenho umas outras opções aqui, né? Como colocar uma adesão na matrícula, se permite renovar automaticamente, se pode ser vendido lá no aplicativo do aluno, se permite receber parcelado. Então, tem uma série de configurações extras, como eu falei aqui, ele é muito maleável, tá? Eu não vou cadastrar um contrato do zero aqui para não ficar muito demorado, acho que deu para entender bem aqui já o que é um contrato. Inclusive, isso aqui é bacana que você faz só uma vez, né? Quando você começa a usar o sistema, você faz a configuração inicial, junto com o nosso time de treinadores aqui, que treinam você de como utilizar o sistema. Aí você vai configurar uma vez aqui o sistema e depois você não precisa ficar mexendo nisso aqui, tá? Só quando você alterar mesmo alguma condição de pagamento. Vou pegar um cliente aqui agora e te mostrar como funciona a venda desse plano na prática, tá? Eu vou pegar aqui a Ariane, eu já estou dentro do perfil dela agora, eu vou clicar na aba de vendas, legal. Agora eu clico em nova venda. Clicando aqui em nova venda, eu tenho que escolher qual que é o contrato. Então eu vou clicar aqui no canto inferior direito em contrato. Aqui eu vou ter acesso a todos os contratos, todos os planos que eu tenho cadastrado. No meu caso, eu tenho um, que é o Pilates 2 vezes por semana trimestral. Eu vou clicar aqui em adicionar. Percebe que quando eu clico em adicionar, ele também me mostrou aqui uma opção de matrícula. Porque uma coisa é eu vender um plano para o aluno e registrar lá no financeiro. Outra coisa é eu vincular ele à agenda, aos meus horários de aula. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a agenda, eu vou mostrar ela funcionando, mas eu vou aproveitar que eu já estou aqui no fluxo de venda e eu vou te mostrar como que eu vinculo o aluno na minha agenda, nas minhas aulas, tá? E até bacana que
Esse é um grande problema na recepção do estúdio, né? Fica lá o recepcionista ou o próprio instrutor procurando papel, procurando Excel e aquela bagunça de ver se tem horário, se não tem horário para o aluno, se aquele horário não está ocupado. Isso é sempre uma grande briga, um grande dispêndio de tempo, tá? Mas aqui no sistema, olha como fica fácil. Eu vou clicar aqui em matricular e ele já mostra para mim toda a minha grade de horário atualizada. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho Pilates com o instrutor Igor, tem 3 vagas em aberto e ele tá 0 de 3, ou seja, não tem nenhuma matrícula e tem até 3 posições para essa aula. Eu tenho aqui o Pilates com a instrutora Beatriz, que também tá 0 de 3, ou seja, ninguém se matriculou ainda. E aqui eu tenho a visão de toda a minha semana. O que eu vou fazer aqui com esse aluno? Eu vou falar que ele vai participar toda terça-feira, das 7 da manhã às 8, e toda quinta-feira, das 7 da manhã às 8. Então, essa pessoa aqui que eu tô vendendo, a Ariane, ela vai ficar na minha agenda de forma recorrente, contínua, matriculada das 7 às 8 da manhã, na terça e na quinta-feira. Clico aqui em salvar, ele está confirmando aqui, ó, terça-feira e quinta-feira. Eu clico em concluir, rolo um pouquinho aqui para baixo, eu vejo as informações do meu plano, só para confirmar, é isso aqui mesmo. Agora eu vou clicar em vender e receber. A venda foi concluída. Então o aluno já recebeu o contrato, lá no perfil dele a gente vai ver que o contrato já está lá, mas eu tenho que efetuar o pagamento disso aqui, né? Eu tenho que falar para o sistema como que eu recebi, se foi por cartão, por dinheiro, por boleto, por Pix e etc. Nesse caso aqui, para ficar mais rápido, eu vou clicar aqui em dinheiro e vou falar que eu recebi no dinheiro, clicando em receber agora. Prontinho, recebido com sucesso. Eu poderia ter parcelado isso aqui, dividido em N vezes, eu coloquei uma vez só, para ficar mais simples. Percebe que a Ariana já ficou com a bolinha verde ali do lado da foto dela, porque agora é uma aluna ativa, uma aluna que tem um contrato em vigência, e o contrato em vigência, por sua vez, eu consigo ver aqui na aba de contratos, né, que dia que acaba o contrato. Então, um controle a mais para você, não precisa ficar lá se matando atrás de planilhas, de papel, aquela confusão toda, o sistema mostra para você direitinho quando que acaba o contrato do aluno. Outra coisa muito bacana é que se você configurar aqui no sistema, quando essa venda for efetuada, você pode mandar automaticamente para o aluno via aplicativo ou via e-mail para ele assinar o contrato digital, aquele que tem as cláusulas do que pode e o que não pode no seu negócio, tá? Inclusive, se você está vendendo pacote de aulas para os seus alunos e você não tem um contrato, vocês não estão assinando um contrato, você está correndo risco, tá? É muito importante que você tenha um contrato de prestação de serviço para te proteger. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para você acessar e dar uma olhadinha depois. Mas em resumo, você configura aqui no sistema e o aluno vai receber no aplicativo para conseguir assinar esse contrato digitalmente. Super simples, em apenas 2, 3 cliques ele consegue assinar esse contrato e ele também recebe no e-mail se ele achar mais prático, tá bom? Então você não precisa ficar imprimindo várias folhas de papel, colocando o CPF dele, os dados dele. A gente puxa todos os dados dele do cadastro, CPF, nome, número, etc. Joga tudo pro contrato, manda para ele, ele assina digitalmente e tem validade jurídica. E, inclusive, a gente tem um contrato padrão dentro do sistema para te ajudar, tá? Você nem precisa contratar um advogado, se você não quiser, para fazer esse contrato, porque o nosso contrato ele já é validado pelo nosso time jurídico, tá bom? Mas, claro, que você tem flexibilidade para colocar o seu próprio contrato ou alterar o padrão que o sistema sugere. Bom, e a gente venceu aqui o primeiro problema, né? Que é otimizar o contrato, o plano do aluno, o pagamento dele, quando que acaba o plano e até vincular ele na agenda. Vamos falar do problema número 2, que na minha opinião é o mais crítico, tá? É o que mais demanda tempo, é o que mais gera frustração às vezes para o aluno, para o recepcionista, para o instrutor, que muitas vezes vira uma bagunça mesmo. Eu estou falando dos horários, eu estou falando da grade de horários. Isso aqui é uma luta eterna, porque um aluno cancela, o outro reagenda, aí tem uma fila de alunos às vezes esperando por aquele horário específico. Então é algo trabalhoso de se fazer, algo que realmente manualmente ou por planilha fica quase impossível fazer bem feito. Mas o sistema, ele otimiza isso para você, ele te ajuda nesse desafio. E eu vou te mostrar aqui no sistema agora o nosso módulo de agenda. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui na minha agenda. Essa aqui é a minha agenda de aulas, como vocês podem ver, ela tem bastante aulas aqui, né? Eu tenho 2 aulas de Pilates no horário das 7 da manhã, né? Uma com o instrutor Igor e outra com a instrutora Beatriz. E se eu for rolando aqui para baixo, você pode ver que eu tenho várias agendas aqui de aulas que tem no meu estúdio. Quando eu clico em um horário específico, eu vou clicar nesse horário aqui da terça-feira do Igor, ele mostra quais são os alunos que já estão matriculados. Então, no meu caso aqui, eu tenho só a Fátima que está matriculada nesse horário com o professor Igor, tá bom? À medida que você for colocando novos alunos lá no processo de venda, como eu mostrei antes,
os alunos vão aparecendo aqui de forma recorrente na sua agenda. Essa agenda ela é muito bacana porque ela meio que vira o cockpit do instrutor. Todo dia ele entra, clica aqui e olha quais alunos ele tem em quais horários, para preparar a sua aula, para se preparar psicologicamente, para organizar a agenda do seu dia, tá bom? Se um aluno chegar a cancelar, você recebe notificação, por exemplo, e você também pode habilitar para que outros alunos possam ficar numa fila de espera, ou se você quiser habilitar, eles podem até mesmo sair de um horário e para o outro à medida que você tem a disponibilidade. Então, vamos supor que uma aula específica ficou com espaço disponível, o outro aluno viu, ele mesmo vai lá e agenda, tá? Então, para o aluno isso é uma autonomia muito bacana, uma praticidade muito interessante que, se você quiser, você pode fornecer para o seu aluno, tá? E você vai montar essa grade aqui também, geralmente lá quando você começa a usar o sistema, né? Você vai fazer as configurações iniciais, você vai criar a sua grade de horário, colocando quais horários você tem de aula aí no seu estúdio, e geralmente sua agenda vai ser mais simples do que a minha, né? Aqui eu tenho várias aulas simultâneas, vai ficar um pouquinho até mais bonita, mais fácil de gerenciar, e você monta uma vez, depois você só faz umas modificações caso alguma coisa relevante mude, tá bom? É bem simples de fazer. E antes de terminar esse módulo de agenda, eu quero abrir um parênteses para falar sobre o comissionamento, tá? Que também é uma dor, digamos que é uma dor, um problema 2.5 que as gestoras de estúdio têm, que é fazer a gestão dessa comissão, o cálculo da comissão. O NextFit tem um recurso muito legal que ele calcula todas as comissões para você. E isso pode ser vinculado à sua agenda, né? Por isso que eu estou falando aqui dentro do módulo de agenda. Você pode falar que o seu instrutor ele vai ganhar uma porcentagem pela quantidade de alunos que fez aula. Não só comissionamento de venda, de quando se vende o contrato, mas sim comissionamento de aula dada, ou porcentagem em cima do contrato da aula dada. E o sistema ainda faz o fechamento mensal ou periódico para você dessas comissões. No final do mês, você vai vir aqui no módulo de comissões, dentro do financeiro, e você vai ter um fechamento. Ele vai te dar um fechamento. Olha, nesse mês você tem que pagar tanto para tal instrutor e tanto para tal instrutor. E vai detalhar por causa dessa aula, por causa dessa aula, por causa dessa outra aula, porque teve tantos alunos nessa aula. Então ele destrincha para você todo o comissionamento, tá? Então outro problema, um problema extra em um 2.5 que o sistema ajuda a resolver graças a ter esse vínculo com a agenda de aulas. Vamos para o problema número 3 agora, que é fazer o registro e acompanhamento da evolução do aluno. Isso aqui também é muito papel para lá e para cá. Eu e você sabemos que a maioria dos CREFITOS exigem que você faça o registro da evolução dos seus pacientes, dos seus alunos, colocando em que estado eles chegaram, quais foram os procedimentos feitos, como foi a evolução desse paciente. E o NextFit te ajuda também nessa missão. Para ficar mais simples e prático, eu vou te mostrar isso na prática, tá? Vou abrir aqui um aluno, vou abrir a Ariane, que a gente acabou inclusive de cadastrar. Como vocês podem ver, existe uma abinha aqui no perfil da aluna que é evoluções. E aqui eu posso registrar as evoluções, tá? Então tem um histórico aqui da data, do horário que foi feita a aula. Eu vou clicar em nova evolução. Eu posso criar um modelo, tá, gente, com algumas perguntinhas que eu queira responder, uma estrutura textual mesmo, ou eu posso criar uma em branco do zero, tá? Eu vou usar um modelinho aqui para ficar mais prático, tá? Vou usar o modelo Essência aqui, clico em avançar. Ele tá me colocando aqui algumas perguntas para me responder para ficar mais organizado. Então, como que o aluno chegou? Eu vou escrever aqui qual foi o estado inicial dele, qual foi a conduta utilizada, né? Quais foram os aparelhos utilizados e também como foi que o aluno saiu, qual foi o feedback do aluno e qual foi a minha percepção aqui como um profissional. Uma vez que eu preencho aqui, é só salvar e vai ficar aqui na linha do tempo as evoluções do aluno, lembrando que isso aqui também adere à exigência do CREFITO de que não é editável, tá? Então eu faço esse registro aqui, depois eu não consigo editar mais ele conforme o CREFITO exige. E se quiser, você também consegue fazer esse registro direto pela agenda, né? A maioria dos instrutores fica o dia inteiro aqui nessa agenda aberta, então fica mais prático. Você pode vir aqui, abrir uma aula, clique em 3 pontinhos e depois clica na opção de evolução para conseguir abrir essa mesma tela, tá? Não tem segredo, é simples e prático. E o quarto problema que a NextFit te ajuda a resolver é a cobrança dos alunos. O NextFit tem um módulo chamado NextFit Pay, que é basicamente um banco integrado automático, que permite que, você emita boleto para os seus alunos pagarem, emita Pix, ou cobre diretamente através do cartão, que é o que a maioria faz, tá? Então, quando o aluno chegar lá na sua recepção, você vai pegar o cartão dele, registrar no sistema e colocar para cobrar de forma recorrente, certo? Então, isso vai fazer com que a cobrança seja automatizada e aumente a sua fidelização, tá? Você pode até vender planos para ele, trimestral, semestral, anual, sem comprometer o limite do cartão do aluno. Então, é muito vantajoso para você.
aumenta a sua conversão em vendas e ainda aumenta a sua fidelização. E além disso, o sistema também é inteligente o suficiente para quando o aluno não pagar e trocar o cartão ou ter problema no cartão, qualquer coisa desse tipo, já emitir outra forma de cobrança para ele. Por Pix, por boleto, tudo muito prático, ele recebe uma mensagem lá no aplicativo e ele pode fazer esse pagamento, tá bom? E mesmo que você não use o NextFit Pay como primeira forma de recebimento, ainda assim você pode deixar o NextFit Pay ativo e usar o motor de cobrança, que é um outro recurso nosso que fica só verificando quem não te pagou e disparando lembretes de cobrança, tá bom? Isso aqui é muito legal. E o quinto e último problema que você vai resolver com o NextFit é gestão financeira. Eu sei que muitos donos de estúdio, muitas donas de estúdio não conseguem dormir tranquilo porque simplesmente não tem clareza do seu financeiro. Não sabem os seus custos projetados, suas despesas projetadas para os próximos meses, não tem clareza dos seus recebimentos projetados, não sabe a sua margem bruta, o seu lucro, o seu DRE, não tem uma clareza do seu financeiro, porque está um pouco no papel, um pouco na planilha, e aí fica sempre naquele achismo, naquele susto. Que a gente sabe que para quem está começando, ok, mas para a gente fazer um negócio profissional, crescer e ter bons resultados, tem que fazer de forma organizada, de forma eficiente, profissional e não tem como fazer se não tiver um bom sistema apoiando. E nisso o NextFit é muito bom. O sistema financeiro do NextFit ele é muito prático, ele é muito simples. Ele foi feito para um instrutor, para instrutora que não é formado em contabilidade, em financeiro. Ele foi feito para ser simples, para que você consiga em poucos cliques entender o que está funcionando com o seu financeiro e tomar decisões assertivas, tá bom? A gente tem mais de 60 gráficos e relatórios dentro do NextFit para você tomar essas decisões. Fluxo de caixa, DRE, alunos faltantes, contratos por aluno e por aí vai. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você também quer aumentar o lucro aí do seu estúdio. E por isso eu vou deixar aqui do lado um vídeo especificamente sobre isso, como aumentar o lucro do seu estúdio. E se você quiser conhecer o NextFit, vou deixar também o link aqui na descrição, você pode deixar o seu contato e o nosso time de consultores especialistas vai te chamar para fazer uma demonstração do sistema online, te mostrar na prática, no detalhinho, como o sistema pode te ajudar a ter melhores resultados. Fechado? Espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.